né? E aí, voltando aqui, o coitado, né? Existe dois tipos de CCBano. Aquele que não consegue guardar os ensinamentos da igreja e o que consegue. Eu vou explicar para vocês. E o que não consegue, ele vai viver uma opressão, sabe? Tem aquela... no caso, a pessoa mais fraca, que ele gosta de muita coisa do mundo, e aí ele vive em condenação, ele vive com a cabeça condenando ele, e ele vai viver uma opressão. Como eu já vi, eu acho que foi até a irmã Pamela que tá aqui, eu tava ouvindo o testemunho dela, essa irmã aqui, ó, a Pamela, ela dizendo que tentava e não conseguia, tentava e vivia chorando e reclamando, eu não consigo, Senhor. Era uma pessoa sincera, que queria guardar todos os ensinamentos da CB, mas não conseguia. E vivia oprimida. E quando você vive oprimido lá, gente, você acha que você deve se submeter a qualquer tipo de jugo que os homens impõem. Por quê? Porque você começa a acreditar, não, eles são melhores do que eu, e eu tenho que me submeter a eles. E aí começa o jugo em cima dessas pessoas. Tá? E essas pessoas sofrem. E qual é o outro tipo de CCBano? Um CCBano que consegue guardar os mandamentos da igreja. Entre aspas, né? Não consegue, mas ele acha que consegue. Ou seja, pelo menos visivelmente aos outros, ele parece que guarda. A irmã tem aquele cabelão lá embaixo, com a perna peluda. O irmão não coloca bermuda de jeito nenhum. Tem aquela cara marrenta de gente ruim. Não tem televisão na casa dele. Pega pesado na vida dos filhos. Os filhos se descamba tudo, né? Porque não aguenta o peso dentro de casa. Mas ele acha que ele guarda. A pessoa que consegue guardar esses ensinamentos abusivos da CCB, eles se tornam pessoas cheias de si, orgulhosas, soberba, né? Cheios de vanglória. Então você tem o oprimido na CCB e o soberbo na CCB. Ou seja, os dois estão debaixo de condenação. O oprimido porque não entendeu que é Cristo que salva, e o soberbo porque acha que é ele que está produzindo a salvação nele mesmo. E aí quando você ajunta os dois para viver junto dentro de uma igreja, só vai dar caca. O orgulhoso, né, o soberbo passando por cima do coitado que não consegue, né, ficar sem andar de bermuda. A irmã que de vez em quando cortou o cabelo ou pintou o rosto, aí vem o soberbão lá e cai e enfia a espada naquela coitada. Desce o porrete nela. Aí vive uma vida de opressão dentro dessa seita. E detalhe, esses dois estão debaixo de condenação. Os dois. O oprimido porque está ali sob as rédeas do diabo e ainda não encontrou Cristo. Por isso que está oprimido. E o que oprime porque é o soberbo, né, vangloriado, achando que ele mesmo pode alcançar a salvação pelos seus próprios esforços. Esses dois, quando morrer, vão para diante do tribunal de Cristo e serão condenados ao lago de fogo. Com certeza. Então, qual que é a saída, Josafá? É Cristo, filho. Cristo, Jesus. Ele é a graça, ele é a salvação, ele tem a medida certa. Você encontrando Cristo em primeiro lugar, você não fica mais debaixo de opressão. Não vou ser mais oprimido da CB. Não fico porque eu entendo que ele pagou minha dívida e eu estou salvo. Não vou ficar soberbo igual o outro da CCB. Por quê? Porque eu sei que não foi eu que consegui. Foi Cristo quem me salvou. Então só Cristo te coloca na medida adequada, correta, nem oprimido e nem cheio de si. Nem cheio de vanglória, ele vai te colocar na porção certa. Só Cristo consegue o tempero exato para uma vida cristã. Você nunca vai encontrar isso na CCB, irmão. Eu estou provando isso para você. Eu desafio o CCB a entrar aqui e dizer que as coisas que eu estou falando aqui não são verdadeiras. Que isso não acontece. Isso aqui, gente, só no ponto 3, salvação por obras. Eu estou agora no F. Jesus é excluído do meio do povo e da igreja. Por que excluído, gente? Quando ele perde o efeito de ser o meu salvador, aquele a quem fez tudo, aquele a quem me faz admirá-lo e amá-lo, quando você não tem essa referência, Jesus passa a ser um personagem igual os outros personagens bíblicos. Para o CCBano, Jesus é um personagem da Bíblia, da história da Bíblia. Ele é igual Pedro, que está lá na Bíblia, João, né? Sabe? Ele olha para Jesus como, sabe, um personagem. Jesus não é o Deus, o nosso Deus. O Deus vivo, que está vivo, não morreu. Ele não está na história. Por que ele não está na história? Porque ele está vivo. Quem ficou na história é quem morreu e ficou esquecido. Agora ele é só história, porque não existe mais. Jesus está vivo. Ele não ficou na história. Ele está hoje aqui.
Cristo vive, entendeu? Então, eles não entendem isso. Quando eles acreditam em todas essas crenças, Jesus simplesmente ele torna-se excluído e ele deixa de fazer parte de fato da vida do CCBano, né? Ou seja, Jesus é só um personagem falado na Bíblia, é alguém que tem o nome escrito na parede, é alguém que colocaram o nome dele lá no caixote invernizado, é só isso. Jesus deixa de ser a fonte da minha vida. Ele deixa de ser aquilo por quem eu amo. Porque, gente, só quando nós entendemos, primeiro, o tamanho da nossa miséria. E, em segundo, quando você entende que Jesus te salva, ele te perdoa e te salva, automaticamente essa crença, ela vai brotar em seu coração um amor por Jesus sem tamanho. É esse amor que fez a igreja primitiva ir para, né, as arenas, foram comidas por leões e eles não negaram Jesus. Por conta desse amor que brotou no coração deles. Eles amaram Jesus mais do que a própria vida deles. Essas pessoas foram levadas e penduradas nos postes e incendiadas a ponto de colocar Roma, né, como um clarão numa noite, numa madrugada. Cristãos. E esses cristãos não negaram Jesus. Como explicar isso? Simples, porque eles entenderam o Evangelho, eles entenderam o tamanho do amor de Deus. Entender o Evangelho é entender o amor de Deus, é entender o que Jesus fez. E quando você entende, é impossível não amá-lo. Por isso que eu falo, os CCBanos não adoram a Deus. Você não pode adorar a Deus se você não entender o que Ele fez por você. A verdadeira adoração vem disso. O primeiro ato de adoração é na sua conversão, quando você cai de joelho e fala, Senhor Deus. Sabe aquela passagem onde Tomé fala, Senhor meu, Deus meu? Quando você vai estudar o que significa para um judeu falar que uma outra pessoa que não seja Deus é o Deus dele, você vai entender o tamanho da religiosidade que Tomé conseguiu vencer ali. Ele conseguiu, gente, um judeu até o dia de hoje, se tem uma passagem na Bíblia, na Torá, que eles mais guardam, desde a criancinha pequenininha, eles mais guardam, que é a mais conhecida lá, Deus é um só, não adorarás outro Deus. É alguma coisa assim, é o versículo bíblico mais emblemático para o judeu. E quando você vê Tomé caindo de joelhos e falando, Senhor meu, Deus meu, é a mesma coisa como se fosse um CCBano caindo de joelho agora e falando, a CCB não é a graça, Senhor, Tu é a graça, Senhor Jesus, meu Salvador. É quase o mesmo efeito. Quando Tomé cai de joelho e fala, Senhor meu, Deus meu, ele passou a adorar um outro, é como se ele tivesse, não estou falando que ele está, né? Para o judeu que estivesse vendo ele ali, ele está adorando outro Deus. Ou seja, que naquele exato momento, Tomé entendeu, Senhor Jesus, Tu és Deus. Ele não está adorando outro Deus, ele só creu e entendeu naquele momento, esse homem é Deus. Ele é o Deus de Israel. Ele é o nosso Deus. Naquele momento foi o momento da conversão de Tomé, uma confissão maravilhosa. E você e eu, meus irmãos, nós passamos por isso. Não igualzinho o Tomé, mas quando você deixou de defender uma seita e passou a entender e crer, o Senhor Jesus, Ele é o meu único e suficiente Salvador. Nessa sua humildade, você então abandonou de vez a crença CCBana. Né? Vamos lá.